Aham! Oi, desafio! Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho? Vamos conversar, vamos resolver isso. Onde que eu tenho que olhar, o que eu tenho que sentir, que terapia que eu tenho que fazer, com quem que eu tenho que falar, o que eu tenho que resolver. Às vezes é o universo falando assim, ó, filho, você não tá fazendo o que precisa ser feito, né? Eu vou ter que usar aqui o botãozinho de intensidade máxima. Salve, tribos! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse episódio para a expansão da consciência. Muito bom! Hoje a gente está aqui para falar de prosperidade, mas não é uma aula de prosperidade, é um relato, é uma partilha nossa do que a gente aprendeu, do que a gente vivenciou e descobriu nessa nossa jornada do despertar em relação à prosperidade. Não é uma aula, mas eu tenho certeza que vai auxiliar muito os nossos ouvintes, porque eu sinto que a jornada de cada um, assim como a jornada de várias pessoas que eu já ouvi, que eu me inspiro, faz com que a gente desbloqueie e veja mais possibilidades, né? Então, ouça esse episódio até o final, anote, não acelere, assista no 1x, tá? Não vai colocar no 2x, não acelera, vai na frequência tranquila para você absorver todo esse conhecimento que a gente vai compartilhar com você. O que te impede de prosperar hoje? E nós aqui, como esse canal de intermédio entre vários conhecimentos, várias culturas, vários mestres, estamos aqui para auxiliar você de alguma forma, né, trocando essas figurinhas para que você prospere. A gente quer ver todo mundo muito bem, muito feliz e achando o seu próprio caminho a partir do questionamento dessas reflexões que a gente traz aqui. Maravilhoso. Tô animada. Adoro falar de dinheiro. Então vamos lá. Que não é só dinheiro, né? Fazer um brinde aqui com o nosso cacauzinho da Sátiva, maravilhoso. Para todo mundo que tá em casa, gente, hoje eu preparei um cacau especial, porque assim, hoje a gente não... Eu tô assim, ó, eu adoro tá de manguinha, tá calor, primavera tá chegando, que delícia, gravando num dia de eclipse, maravilhoso, uma energia maravilhosa. E hoje eu fiz um cacau geladinho. Então deixo aí a opção pra vocês. Quer mais? Tem aqui, ó, a nossa jarrinha tá aqui do lado pra gente repor. Mas é um cacau que eu fiz geladinho, coloquei um pouquinho de leite de castanha, coloquei gelo, um pouquinho de extrato de cogumelo também, de cogumelo nutrópico. E ficou muito gostoso. Então, deixo a sugestão para você que tá em casa, que gosta de consagrar um cacau. Agora, no verão, às vezes não quer consagrar um cacau quentinho ali, porque tá no verão, né, na primavera ou no calor, que seja. Não quer tomar aquele cacau porque tá muito quente. Faz ele gelado, gente. Bate no liquidificador ou no mixer. Fica maravilhoso. Bem gostoso mesmo. Fica muito bom. Fica um refresco, né? Fica levinho. E aí, pra galera aproveitar o nosso cupom, né, Tribe Zen, site sativasuperalimentos.com.br. Tá aí na tela. Muito bem. E aí, mata também, a gente sempre faz receitas assim, que a gente mistura coisas, né, muito bom. Mas mata é outro parceiro nosso, que são alimentos direto da floresta, assim. Então, são superfoods. Nutrição regenerativa da floresta. E as superfoods maravilhosos que acompanham a gente em todo lugar. A gente é fã do superfood cacau selvagem e também do outro sabor que é açaí camu camu, né? Muito bom. É muito bom. Assim, a gente é suspeito para falar. Combina e a tudo. Galera que conhece através da gente, compra e depois dá um feedback muito positivo. Porque é coisa que, além de ser um alimento realmente confiável, muito poderoso, ele auxilia pequenas comunidades amazônicas ali e traz todos os nutrientes. Que isso tem tudo a ver com prosperar. Aonde que você está investindo o seu dinheiro? Aonde você coloca o seu dinheiro? Quais são os produtos? O que tem aí no seu armário? Quais são as marcas que você pega o seu abençoado dinheiro, que você vai lá, trabalha o mês inteiro e vai lá no supermercado e compra? Quais são as marcas que estão aí no seu armário? Não tô falando para ser radical, para não comprar mais nada do que tem no supermercado, mas façam boas escolhas. Sim. Busquem marcas, pequenos produtores, que nem
a gente gosta aqui, às vezes, de ir na feirinha da Granja Viana, que é ecofeira, comprar de pequenos produtores, de marcas conscientes que estão realmente trabalhando pro planeta, né? Estão aí nessa mesma missão que a gente. Exatamente. Assim como a gente gostaria que vocês nos apoiassem, dá um curtir aí, dá um like, dá uma avaliação lá no Spotify, se você estiver no Spotify. Se estiver no YouTube, se inscreve no canal. Esse é uma troca legal, né? A gente está entregando aqui esse capricho, esse carinho. Então, a gente também faz esse fluxo de energia próspero seguir. Isso. Mata.bio é o site deles e tem cupom TRIBEZEN lá. Olha, se você tá chegando lá, Superfood Cacau Selvagem é uma boa entrada para você conhecer o produto. Também tem os nossos parceiros da Divinalize. O site está aí na tela, lojadivinalize.com.br. Marca de roupa, que não é só uma marca de roupa, é moda conceitual. É você usar uma estampa, um tecido com frequências elevadas para elevar sua vibração, que também estão auxiliando no despertar da consciência. Então, lojadivinalize.com.br, o site está aí na tela e tem cupom de desconto. Muito bom, muito bom. A gente usa, gosta demais. Aprovado, né? Olha, eu tô com medo de ficar com um bigodinho de leite, porque tá tão cremoso esse cacau. Vai ficar no bigode. Agora eu tô com barba. Tá muito bom mesmo. Realmente combina muito. Hoje, a gente já teve um outro episódio aqui, falando sobre prosperidade, que foi bem legal, né? Foi lei da atração, que tem a ver com esse tema. Então você pode pesquisar. Tem alguns episódios aqui falando desses temas. Prosperidade, lei da atração, abundância, que, né? Foi o nosso primeiro episódio de 2025. Se Olha. você não assistiu, foi o nosso primeiro episódio e tá maravilhoso, assim. E eu sinto que, assim, a gente gravou esse episódio provavelmente ali finalzinho de dezembro de 2024. E tanta coisa aconteceu, tanta coisa mudou. Estamos em setembro. Estamos, assim, na reta final para acabar esse ano, né? Mês de setembro, falta pouco. É verdade. E muita coisa aconteceu e a gente prosperou muito mais. Uma boa. Celebramos. Celebramos. Estamos em ascensão na vida. Com muita humildade. Com muita humildade, Muito mas trabalho. reconhecendo com gratidão o momento que vivemos, colocando essa frequência boa para o universo entender e traduzir esse nosso sinal e nos mandar mais disso. É disso que a gente está falando aqui hoje. Então, esse papo, eu acredito que ele vai muito num lugar assim de contar o que a gente descobriu, funcionou ou não funcionou pra gente relacionado com prosperar, desde que a gente despertou, ou até antes, mas assim, o legal é compartilhar o que a gente vem aplicando, descobrindo. Tanta coisa. Nossa, não é tanta terapia, é tanta informação, é tanta tentativa e erro. E agora tá na hora da gente abrir esse papo, que não significa que é certo ou errado, que é o único caminho. Inclusive, a gente se convida a questionar tudo que a gente falar aqui e trocar mais com a gente pra gente aprender também. Mas tem muita coisa legal que eu acredito que vai ser valioso para você que tá aí conectado, não é? Então, comecemos entendendo, né? Entendendo essa força dessa troca de energia, dessa energia do dinheiro que a gente descobriu e começa sempre trazer essa percepção de que essa energia de troca, ela não é a única forma através do sistema monetário. Não é a única forma de obter as coisas e prosperar na vida. Tá aí um primeiro ponto que eu acredito que é legal pra gente iniciar esse papo, o que é prosperar? O que é prosperar pra você, Lucas? Olha isso. Então, eu sinto que o prosperar, ele tem a ver com esse meu fluxo de manifestação na vida. Será que eu tô conseguindo manifestar as coisas de forma positiva na minha vida, seja saúde, bons relacionamentos, né? Aquisições também. A gente tem aqui um projeto lindo que a gente
conquistou, trabalhou, manifestou. Então, relações, oportunidades, experiências, então, saúde. Quando eu penso nisso, eu falo, poxa, se minha saúde, eu tô para fazer 43, eu tô me sentindo mais jovem e mais disposto e mais saudável, com um corpo melhor que eu tinha com 30. Isso é prosperar para mim, não é? E você? Para mim, prosperar é basicamente o que você trouxe. É lógico que o fator dinheiro, hoje em dia, por ser essa energia que a gente utiliza no planeta Terra, ela é fundamental para a gente também navegar, para a gente conseguir muitas coisas, né? Eu acredito que a energia do dinheiro, ela traz para a gente esse poder de manifestação. Então, a forma mais fácil da gente manifestar hoje em dia as coisas no planeta Terra é através do dinheiro, Sim, mas não é a única. sim. Então, para mim, prosperar é justamente eu estar alinhada com o meu propósito. Isso é legal. Para mim, isso é importantíssimo. Eu estar sendo verdadeira comigo mesma. Para mim, isso é prosperar, porque se eu tiver recebendo dinheiro, mas estiver em um lugar que eu não tô nutrindo a minha essência, que eu não tô me Boa. divertindo, que eu não tô bem na minha relação, que eu não tô bem na minha saúde, pra mim isso não é prosperar. Isso é só fazer dinheiro. É, Mas prosperar é estar com todas essas outras coisas alinhadas na vida. maravilhoso. Eu perguntei também no ChatGPT, tem um agente lá que o Robert Grant desenvolveu, eu sigo ele, eu tô sempre estudando as coisas dele, e eu perguntei lá, né, nesse Architect, ele é muito legal porque ele traz uma visão dentro do códex dele, né, a relação entre dinheiro, tempo e energia vital. Eu fiquei curioso, eu falei, vamos entender, né, o que vem daí. E aí ele fala o seguinte, né, tempo sem energia vital é esgotamento. Energia vital sem tempo é potencial não realizado. E dinheiro sem consciência é perda de sentido. O equilíbrio se dá quando o dinheiro é visto não como fim, mas como fluxo que permite reharmonizar tempo e vitalidade no serviço ao todo. Nossa, poderoso, hein? Poderoso. Assertivo. E pra gente dar sequência aqui no nosso papo, eu queria que a gente contasse um pouco mais da nossa história, assim, porque eu acho que isso é muito interessante para as pessoas terem uma noção, porque dentro do senso comum da sociedade, das crenças, da forma como as pessoas veem o que é prosperar, o que não é, o que é ser rico, o que não é, vamos considerar que nascemos pobres. Eu não acredito que eu sou pobre, que eu nunca, não acredito que eu fui pobre, que minha família é pobre. Acredito que Certo. nós somos prósperos. Porém, dentro dos conceitos da sociedade, eu posso ser considerada uma pessoa que veio de uma família muito pobre. Porque a gente trabalhou muito, a gente teve. A gente passou por muitas dificuldades. Meu pai chegou a passar fome. Então, eu acho que é legal a gente começar a trazer um pouco sobre isso, porque eu lembro, eu estudei a vida inteira em escola pública, em escolas de periferia, escolas que eu lembro que eu sofri agressões, algumas coisas assim que eu não entendia muito bem. Sempre fui uma criança muito quietinha, amorosa, gostava de estudar. E nessa época, eu lembro que várias pessoas, por ter um estereótipo, né? Porque estereótipo é só essa capa aqui, que é loira, de olho azul, pele clara. Na época, eu lembro que várias crianças viravam pra mim e falavam que eu era patricinha. E que, porque você tem tudo, porque não sei o quê. Eu lembro que eu sempre fui muito arrumadinha. Minha mãe sempre gostou de arrumar a gente, né? Então, mesmo vindo de uma família muito humilde, minha mãe sempre arrumava a gente. A gente sempre tava bonitinha, cheirosa, tudo. Porém, era de uma família muito humilde. Então, acho que para quebrar já uma barreira aí, para vocês se identificarem, para vocês se aproximarem mais da gente, para quem tá aí, que vem de uma família humilde, que morou em bairros de periferia, bairros pobres, sintam-se próximos da gente, porque eu passei por isso. E você, como que foi um pouco do seu passado? Eu não passei nenhum perrengue muito grande, minha família. Teve altos e baixos, assim, né? Nunca foi uma família rica,
mas nunca faltou nada. Isso eu não posso reclamar, né? Teve momentos de crise na família, né? De mudanças grandes que eu nem vou me aprofundar aqui, mas vivi vários cenários diferentes. Então é legal observar isso. Eu acho muito rico você trazer um pouco das histórias, porque um dos pontos mais legais que a gente estudou aqui é a clareza da nossa história, da história da nossa família, para entender padrões, crenças, propensões, esse tipo de coisa. Esses dias mesmo a gente foi visitar as nossas mães, né, na cidade que a gente se conheceu. E a minha mãe, eu tava com a minha mãe no carro. Hoje em dia, a minha mãe tem a profissão dela. É muito legal também, porque eu olho pra história de vida da minha mãe. Minha mãe trabalhou, assim, em mais de um emprego pra conseguir sustentar a gente, depois da separação dela e do meu pai. Foi, assim, uma vida que foi muito suada, vamos dizer assim. Trabalhou muito, até a ponto dela adoecer. E aí, aos 49 anos, quando a gente estava na nossa independência ali, eu e minha irmã já não tava mais precisando de, vamos dizer assim, um apoio da nossa família, eu lembro que ela resolveu trocar de profissão. E hoje em dia, faz acho que um pouquinho mais de 10 anos que ela tá. Faz quase 20 anos que ela tá nessa profissão. E ela fala: filha, parece que eu fiz isso a vida inteira. Eu tenho minha independência, tenho meu carro. Ela tirou carta com 40 anos. Ela sempre teve o sonho de dirigir. Hoje em dia tem o carro dela. E aí a gente tava dentro do carro dela e ela falando sobre isso, sobre essa independência que ela conquistou e que ela tá muito feliz com a profissão dela. E ela falou assim: você lembra quando a gente comia arroz e sardinha? E aquilo me tocou, sabe? Porque é verdade, tipo, tinha fase ali que minha mãe não tinha, às vezes, pra comprar uma mistura boa, vamos dizer assim. Às vezes a gente acordava na correria, a gente nem tomava café, ia comer na escola, pra realmente economizar, pra gente ter os benefícios que tinha na escola e pra gente economizar em casa. Então, sempre foi um lugar, assim, que eu tive uma boa educação. Minha mãe sempre foi muito presente, muito amorosa, mas um lugar daquela coisa, assim, do esforço, de difícil, né? Então, querendo ou não, isso já deixa uma crença na gente. Principalmente eu percebi já muito essa crença, que eu preciso fazer muito para poder prosperar, para poder mudar de vida, eu preciso ralar. Sim, né? sim, tem Isso razão. já é uma crença. Esse tipo de memória, de olhar um álbum de fotos, conversar com nossos pais, avós e entender como que foi naquela época é essencial. Isso traz muitas chaves poderosas. Inclusive, se a gente expandir um pouco essa visão, entendendo que os nossos avós, bisavós e assim por diante passaram, né? Então a gente entende que existiu ali um padrão, um senso comum dentro dessa transição de gerações, em que 3 gerações atrás houve períodos de muito desafio para eles, né? Migrações de países, guerras, fome, né? Opressões, coisas muito pesadas, né? Famílias de imigrantes, minha família são italianos, né? Também. E é muito legal olhar para isso e ver o que os nossos pais receberam e, na sua melhor intenção e consciência, colocaram dentro da nossa programação, da nossa infância, e o que isso ainda vive dentro de nós. Então, quando você fala assim, olha, eu lembro do almoço de arroz com sardinha. Caramba, né? E aí eu lembro de coisas minhas assim, tipo, mesmo que numa fase em que não havia um problema financeiro, tinham atitudes e hábitos muito limitantes, né? Vamos pegar o mais barato, vamos aproveitar para comer na cantina, aquelas várias coisas, né? Nas escolhas, sempre falando assim, não pode faltar, brigava com a criança se deixasse um pouquinho, porque é caro demais. Não pode desperdiçar. Até hoje eu não deixo 1 grão de arroz como até o várias final. frases que eu escutava assim como
Você pensa que eu sou dono da CPFL, né? Quando você deixa uma luz acesa. Então são formas, né, que foram passando, que é difícil, que é duro, que é difícil, que Lava a mão depois que pega o dinheiro, né? e são várias crenças. Inclusive, essa é uma boa dica de lembrar e anotar quais eram essas frases que nos foram dito para que hoje a gente teste se isso ainda não está reverberando nas nossas vidas, relações. Eu e a Sol, por exemplo, né? A gente morando juntos agora, só eu e ela, muita coisa aparece no campo na hora de a gente cuidar da casa, né? Na hora de limpar a casa, falas que não eram nossas, né? Aquela, às vezes, uma reação acima do que deveria ser, tanto minha quanto dela, porque veio de um condicionamento, de uma opressão, de uma crença, de uma ativação que programou, e aí a gente, pum! A gente, às vezes, é engatilhado e repassa aquilo. Tá lá guardadinho no subconsciente. Então, é muito legal mesmo a gente fazer esse estudo, entender essa história, ver o que pode ser liberado nesse momento. Então, a gente tá conversando aqui sobre o que a gente fez para liberar. Tem muito ainda para fazer. Sim. Muito. E um ponto que eu gostaria de compartilhar com o pessoal de casa também, que para mim foi uma chave que virou assim bem, bem legal, que é ser escravo do trabalho não. Quem é escravo do trabalho não prospera. Quem é escravo do trabalho não prospera. Por quê? Porque às vezes você tá trabalhando, sei lá, numa empresa, tá no CLT e tá ali, sabe, se doando, ou sei lá, tem mais de um emprego para fazer renda e tá ali, ó, ralando, mas isso não é, você não vai prosperar indo por esse caminho, porque muitas vezes quando você está sendo escravo do seu trabalho para prosperar, com essa intenção de prosperar, você tá acabando com sua energia vital, você tá abaixando a sua vibração e isso vai dificultar você de chegar onde você quer chegar. Então, acho que um ponto muito importante é você perceber se você não tá sendo escravo do trabalho. Quantas horas você trabalha por semana? Você tem tempo de lazer, você tem tempo de descanso, que isso também é muito importante. Tempo de descanso não é ficar na tela, não é ficar no YouTube, não é ficar na Netflix, é descanso mesmo, sabe? Tipo, tirar um tempo, olhar pra natureza, ver os passarinhos, pisar na terra. O seu jeito de descansar, mas é descansar. Não é substituir um fazer pelo outro. Tipo, trabalhei fora e aí eu chego em casa e continuo fazendo. Você não é uma máquina de fazer. O fazer nos distancia da prosperidade, porque a prosperidade, ela só vem quando você abre espaço. Eu te pergunto uma coisa, né? Só pra gente aprofundar e se esse trabalho, ele financia o seu propósito? Aí tem uma intenção. Aí, então. É importante. Temos que considerar isso. Você tem uma intenção e você tem um prazo. Acho que isso é importante. Clareza, né? Tem uma clareza, tem um prazo. Por exemplo, eu vou compartilhar uma história aqui que eu acho que também pode ressoar com o pessoal, que é quando eu estava me planejando para fazer meu intercâmbio. Eu vim de família pobre, ninguém nunca saiu do país, ninguém nunca fez faculdade, nem a minha irmã, que é mais nova do que eu, fez faculdade, né, para começar. Eu fui a primeira da família a fazer faculdade, a sair do país e a empreender. Então, isso é muito forte. E quando eu estava me preparando para fazer o intercâmbio, eu fiquei ali 10 anos me preparando. Porque eu lembro que essa sementinha do sonho, ela foi colocada em mim quando eu tinha 18 anos. Eu lembro até hoje que eu vi ali uma possibilidade. Eu conheci uma pessoa que tinha morado fora e que ela também era muito próxima, assim, de uma história de vida como a minha. E aí, quando ela colocou essa sementinha, eu falei assim, nossa, se ela conseguiu, eu também consigo. Por isso que eu tô contando isso pra vocês, porque quando a gente conta a nossa história pra alguém, a pessoa fala assim, nossa, se ela conseguiu, eu também consigo. Se ela veio de família pobre e conseguiu, eu também consigo. Então, isso aumenta as possibilidades. E aí, eu lembro que com 18 anos eu vi isso.
E aí eu fiquei com 17. Eu fiquei dos 17 aos 26, quase 10 anos, me preparando. E eu lembro que eu falava pra minha mãe, eu vou fazer intercâmbio, vou fazer intercâmbio. Aí eu lembro que teve um período ali que eu fiz curso mais próximo do intercâmbio, consegui uma bolsa para fazer faculdade, pegava todo o meu dinheiro todo mês, ia lá, pagava o curso, trabalhava pra caramba, cuidava da minha saúde, isso é muito importante também, que eu lembro que na época eu acordava de madrugada, assim, pra ir fazer um exercício físico, pra cuidar da minha saúde, fazia curso de final de semana. E aí eu fiquei por um período ali, mais ou menos de uns 6 anos, guardando dinheiro. Então esse trabalho, ele estava financiando esse sonho. Uhum. E esse sonho, quando eu cheguei nos Estados Unidos, também para o pessoal entender, tipo assim, vamos imaginar, quando eu fui fazer esse intercâmbio, faz quase 10 anos, quando eu fui fazer, né? Eu vou fazer 35 anos, e quando eu fui, eu tinha 26. Quando eu fui, eu lembro que eu ganhava R$ 1.000 por mês. Eu trabalhava num comércio, fiquei trabalhando durante 5 anos, quase 6 anos, numa papelaria, num comércio, num balcão de loja, atendendo pessoas, tirando xerox. Sei tudo sobre papelaria, assim, ainda gosto muito desse ambiente, porque para mim foi uma família ali naquele momento. Só que eu sabia, eu não vou ficar aqui. Tem pessoas que eu conheço que ficaram lá durante muito tempo. Então, lá, sei lá, 20, 30, 40 anos trabalhando no mesmo lugar. Eu sabia, eu vou ficar aqui um tempo para financiar o meu intercâmbio. Então, trabalhei nessa papelaria, ganhava ali em torno de R$ 1.000, isso há 10 anos atrás. E aí, quando eu fui fazer o intercâmbio, cheguei nos Estados Unidos e comecei a ganhar quase a mesma quantia que um médico no Brasil ganha. Isso era porque eu fui pelo dinheiro. Isso é um fato, eu fui pelo dinheiro. E aí, naquela época, um médico aqui, né? Vamos supor, um médico que trabalhava num hospital público, assim, tava faturando mais ou menos o mesmo valor que eu, trabalhando, cozinhando para uma família nos Estados Unidos, estava ganhando. Fiquei 3 anos lá trabalhando e também poupando, que foi o que me possibilitou, em 2020, quando eu voltei, investir nesse projeto, ficar um tempo sabático, pensando o que eu vou fazer. 2020, época de crise. Todo mundo sabe o que aconteceu em 2020. Época de crise, muita gente passou necessidade. E eu tive o privilégio, por ter me planejado e por ter tido essa intenção de tomar um novo rumo. E foi um rumo maravilhoso, porque a gente tá aqui desde, 2020, quando a gente se conheceu. 2021, o Tribe Zen nasceu. E a gente tá nesses mais de 4 anos, assim, ó, com consistência, né? A gente sabe pra onde a gente tá indo. Tem uma intenção, né? Sim, sim. Que bonito. E é legal a gente pegar essa sua história e trazer uma interseção aqui com a espiritualidade, o autoconhecimento, porque se a gente começar a pensar que tudo tá no fluxo, tudo tem um propósito, então aquilo que a gente tá vivendo, recebendo, ela tá trazendo uma informação, na minha visão, né, para nossa evolução de alguma forma, ela tá tendo uma função. Se a gente ganha pouco, ganha muito, tem uma oportunidade, tá aqui ou tá ali, tem uma função ali. A gente teve um episódio de leis biológicas que explica que tá tudo conectado. Sim. Parece Tudo que o cara tem chegou naquela profissão, é porque eu desde criança... Tem tudo um esquema explicável, tintim por tintim, né? Então, olha que legal. Se a gente pensar nisso, a gente começa a avaliar, analisar o pra quê das coisas. Então, eu convido você agora a avaliar. Para que eu tô vivendo esta situação na minha vida agora? Não sei qual é a situação que você tá vivendo, boa ou ruim, mas para quê? Porque, às vezes, essa informação de pressão, por exemplo, tá passando um momento mais desafiador. Vacas magras. Às vezes isso tá te trazendo uma informação, um impulso para se mover. isso. Um impulso para mudança. E quais foram os acontecimentos
que te levaram até aí, para você poder romper o padrão, para poder quebrar os vínculos. E aí, vou trazer uma pincelada sobre isso para a gente ir costurando com as nossas histórias aqui. Coisas que impedem de prosperar são esses vínculos, às vezes lealdades, em relação a pessoas, coisas, clãs, crenças que estão nos segurando. Às vezes tem uma lealdade ali com a família que teve dificuldade, eu tenho que pertencer, eu tenho que me manter ali. Temos episódio aqui de constelação sistêmica, temos vários episódios que falam bem disso. Eu tô só abrindo o leque de possibilidades aqui daquilo que impede de prosperar e que a gente tá observando aqui na nossa história hoje. E é tão real essa questão de lealdade, porque eu amo muito a minha família e eu sempre fui muito conectada e era até difícil de ficar longe da minha família, né? Eu tenho a família do meu pai e da minha mãe, sempre teve essa divisão assim, mas eu sempre fui muito próxima deles, então era quase que uma simbiose ali, a gente junto, tipo, eu, minha mãe e minha irmã até hoje, a gente tem essa questão assim de uma tá pela outra sempre. Porém, a época que eu fui para os Estados Unidos, eu precisei atravessar o oceano para poder dar um salto no meu financeiro. Quebrou um padrão. Quebrei um padrão. Passei por vários desafios lá também. Teve provação antes de ir? Teve. Eu lembro que antes de ir, o que aconteceu? Eu, na época, vou contar aqui um pouco também, mas na época, com 18 anos, eu fiquei com uma dívida por poder ter que ajudar a minha mãe em casa. Minha mãe passava por alguns desafios financeiros, a gente nunca conseguia estar numa estabilidade, assim, era muitos altos e baixos nessa parte financeira. E aí, na época, minha mãe tinha um nome comprometido, e aí ela usou, né, na época ali, alguns cheques, algumas coisas, pra gente poder ter as coisas em casa. E hoje em dia eu entendo, assim, na época eu senti uma revolta, né, falei assim, nossa, tem uma conta no meu nome com 18 anos de idade e pra mim era muito vergonhoso, porque assim, eu ouvia muito das pessoas assim, tem um nome sujo, isso e aquilo. E aí, nessa época, foi quando eu quis mudar. Tipo, eu não quero isso pra mim, eu não quero ter um nome sujo, eu quero prosperar, eu não quero isso. Então, eu passei por esse desafio, eu fiquei pagando essa dívida durante, eu acho que 4 anos com meu salário, pagando ali mês a mês. E aí, assim que eu terminei de pagar a dívida, eu falei, agora, esse dinheiro que eu pagava a dívida, eu vou investir em alguma coisa pra mim. Que foi Olha quando eu isso. comecei a pagar o curso pra ir pro intercâmbio. Então, agora pausa aí. Será que sem esse estímulo, vamos colocar entre aspas, indesejado, não positivo, você teria feito esse movimento? Então, muito provavelmente não. E é legal até, porque eu tava conversando esses dias com a Fabi, né? E nessa época eu fazia muito as coisas na força da raiva. Tá vendo? E aí, hoje em dia, depois de ter despertado, a raiva às vezes me visita. E às vezes eu fico assim, ai, não quero sentir isso, meu Deus do céu. E ela vem, assim, por o fato de, em alguns momentos, eu não perceber que ela tá aqui pra me mover. E aí eu abafo ela e depois ela vem de uma forma assim que eu, tipo, não quero sentir isso. Porque ela vem um pouco, vamos dizer assim, intensa. E aí, esses dias me veio esse insight que naquela época, a raiva era a minha fiel companheira pra me mover daquela situação. Eu sentia muita raiva. Eu lembro que eu andava a pé, embaixo de sol, assim, suada, indo trabalhar, tinha que atravessar a linha de trem. Andava, sei lá, 40 minutos, às vezes 1 hora. E quando eu ia no supermercado, eu lembro que eu carregava essa sacola, assim, pesada pra ir pra casa. E eu chegava em casa, a mão, assim, super vermelha de carregar a sacola. E eu olhava pra aquilo, eu tinha raiva. Eu falava assim, não nasci pra isso. Não quero estar nessa situação. Mas é bonito a gente recordar da nossa história e falar e começar a observar essas conexões de como aquilo nos levou a fazer aquilo outro. Como aquela experiência, ela foi de alguma forma essencial para o nosso desenvolvimento aqui. Se você compartilha da nossa mesma opinião de que estamos aqui para experienciar, evoluir,
né? Acessar os lugares desse ser que ainda não sabemos quem é, quem somos, quem sou, né? Teve um episódio aí que foi polêmico sobre Quem é isso, né? você? Mas eu compartilho dessa visão. Então, qual foi a sua história? Lembra desse momento desafiador com um outro olhar um pouco mais positivo e de achar conexão como que aquele infortúnio, entre aspas, que nunca é algo negativo, ele está sempre a serviço nosso, aquele rompimento de relação, aquele trabalho difícil, aquele emprego que perdeu, aquela casa, aquele carro, como que tudo isso te levou Aquele golpe, sei lá, alguém que você teve uma sociedade, a um sei lá, né? um outro insight, um outro movimento. E agora, trazendo isso mais para o presente, quais são os sinais que estão acontecendo aí na sua vida nos últimos meses que estão te falando, olha aqui, ó, olha isso, olha aquilo, movimenta, observa, muda a frequência, o que precisa ser visto, né? Se a gente colocar como objetivo que o objetivo é trazer uma frequência adequada aqui, boa, uma frequência boa para alinhar e emitir o que a gente quer. Se tá ainda desalinhado, quais são as pistas recentes que estão aí à disposição para a gente poder mudar o padrão, quebrar o ciclo, sair do casulo? E isso é muito importante quando você olhar para trás ou até mesmo na situação atual da sua vida e ver ali quais os desafios que você tá tendo, perceba como que você conta essa história para você mesmo. Você não precisa contar para ninguém, mas como que você conta para você? Será que você conta num lugar de vítima? Isso é importante. De coitadinho, porque teve uma fase que eu lembro que ai, porque nossa, tem uma dívida, não sei o quê, e chorava. E tipo, cara, ninguém vai fazer por você. Se você não sair, não se mover, nem que for na força da raiva, ninguém vai fazer por você. Então, sai do lugar de vítima primeiro. Quer prosperar, tem que sair do lugar de vítima. Tem que sair. Tem que sair do lugar de vítima. Se tiver com rancores, remorso, ressentimento, mágoas, você estará com vínculos ativos tóxicos que estão impedindo você de prosperar. É simples. Imagina que cada memória, ressentimento, rancor, mágoa, ele tem um fio que sai de você até esse lugar e que fica drenando toda a sua energia. E pensa bem, o único momento da nossa vida que podemos considerar, né, tem outras situações que são mais delicadas, né, como situações de abuso e tudo mais, mas o único momento da nossa vida que a gente pode considerar que talvez a gente tenha sido vítima é quando a gente era criança. Quando a gente era criança, pode ser que você tenha sido vítima de um lar que estava ali descontrolado, de um lar abusivo, de um lar violento. Pode ser que você tenha sido vítima. Porém, na vida adulta, depois que você cresce, se você continuar nesse papel de vítima, significa que você ainda está carregando as dores da sua criança. Então tá na hora de você ressignificar essas dores. Contar uma outra história pra você, fazer as curas que são necessárias. Porque se você ficar no lugar de vítima, realmente você não vai prosperar. Porque uma coisa que eu gosto muito, é até uma frase que é até um pouco clichê, assim, que é: a criança, ela não faz dinheiro. A criança, ela ganha dinheiro. Então, quando você tá no papel de vítima, muitas vezes você tá lá na sua criança. A criança, ela não vai fazer dinheiro. Ela vai ganhar no máximo, né? Alguém vai dar um dinheiro pra ela, o patrão, o pai, a mãe, que seja, porque você vai estar no lugar de vítima. Então, você tá no lugar de dependência. Agora, um adulto, uma pessoa madura, é uma pessoa que gera dinheiro, que faz dinheiro. Quando eu ouvi isso, eu falei assim, nossa, que foda. Porque aí você se empodera desse lugar. Você não quer ficar mais na sua criancinha ferida, vítima, refém de tudo. Você quer virar um adulto, porque aí o adulto, ele gera dinheiro, né? E principalmente, a serviço de quê, né? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu ainda sinto que na infância eu não usaria vítima, porque eu sei que tudo faz parte de um plano. Na minha visão, talvez inocente, mas eu acho que dentro dessa inocência,
do jogo da vida, faz parte isso aí. Mas Tem um entendo. propósito. Entendo Mas se o que tá você falando. pensar num ser que é pequeno, indefeso e que deveria É. ser protegido pelos pais, Sim. sim. Se você olhar nessa perspectiva, tipo, se você olhar uma pessoa grande e uma pessoa pequena, e essa pessoa grande batendo numa pessoa pequena, essa pessoa pequena não consegue se defender. Sim, Então, ela, entendo. nessa situação, eu acredito que é vítima. Sim, de qualquer forma, é importante que isso não esteja ativo no seu sistema. Uhum. Se você carregar esse vítima agora com dor, você ainda tá amarrado literalmente, com uma corda que além de não tá te deixando seguir, tá tirando a sua energia. Entenda esses laços energéticos que estão te prendendo. Porque manifestar precisa de energia, precisa de movimento. Então, é importante olhar o que te segura, o que te impede. Quais são os laços que estão aí te segurando, sejam eles das suas memórias do passado, sejam de relações ativas nesse momento, sejam de origem espiritual, talvez até de outras vidas. Tudo isso nós estamos estudando aqui. Nós estamos aqui, realmente no campo de batalha, temos altos e baixos, desafios. Eu não posso te dar uma fórmula, uma receita, ó, faz isso que se resolve. Por quê? Porque cada história é uma história, cada caso é um caso, e temos que passar pelo processo para aprender. Mas a partir do momento que você olha com um olhar de investigação para esses Isso. desafios, fala Aceito. assim, tá, por que isso está acontecendo? Que nem uma coisa que mudou muito a nossa perspectiva em relação aos desafios, foi porque quando a gente começou essa jornada como casal, teve lá o nosso momento que a gente estava em coletivo. Eu sinto que nesse momento de coletivo foi muito gostoso também para a gente ressignificar esse lugar da família. E foi muito especial a gente estar morando com outras pessoas, com ideias diferentes, muitos estímulos legais. Mas chegou um momento da gente falar assim, tá, agora como casal, vamos nós dois encarar, vamos bancar. Vamos bancar uma casa só nós dois? Vamos! E nesse momento eu sinto que a gente se arriscou, a gente deu um voto de fé, a gente deu passo e muita coisa mudou. Só que a partir desse momento eu sinto que algumas coisas mudaram e a gente começou a ter mais desafio. Por quê? Porque nessa época a gente falou assim, tá, agora que a gente tá bancando uma casa sozinho, que os custos são mais caros, porque vamos considerar, se você mora numa casa boa, a nossa casa que a gente morava lá em Interlagos era uma casa massa. Super casa. Só que a gente dividia em 6 pessoas. Caro não, era uma casa massa. São palavras de poder, que a gente vai Era uma casa muito cortando. massa. E a gente morava em 6 pessoas. Então, você dividir uma casa em 6 pessoas, pra quem tá no início da jornada, é legal. Isso é uma dica que eu dou. Se você quer dar uma mudada de vida, quer uma morar casa num lugar legal, boa mesmo. acha uma galera massa, uma mansão. uma galera que tá alinhada com você, você divide uma casa, aí você já vai instalar essa crença de que é possível. Mesmo que você tá com 6 pessoas pagando aluguel junto, mas você já vai sentir na pele como é morar numa casa maior, ter uma responsabilidade um pouco maior por conta dessa casa e ao mesmo tempo dividir com outras pessoas, que aí vai ficar mais leve. Então a gente ficou nesse processo, só que quando a gente veio pra cá, a gente falou, agora a gente quer prosperar mais. Aí a gente assumiu um aluguel maior, vou só contar nós isso. dois. Você vai contar, né? Nossa, muito interessante. Só que aí começou a acontecer vários desafios. Aumentaram os desafios depois que a gente veio pra cá. E os desafios, eu não digo, a gente teve desafio financeiro. A gente nunca teve desafio financeiro nessa casa. Mas a gente começou a ter desafio relacional. Sim. Só que pra prosperar mais, se a gente não olhar pra esses desafios relacionais, não tem como. É verdade. Quero mais cacau, se dá pra pegar aí. Vou pegar. Então é o seguinte, assim, pegando esse fio que você trouxe, é muito legal, porque uma vez que decidimos quebrar o nosso padrão, o nosso teto, porque é uma jornada assim, galera. Imagina o seguinte, você tá lá morando com seus pais. Daqui a pouco você vai fazer faculdade e tá numa república. Daqui a pouco você tá numa casinha, um apartamento. Daqui a pouco você tá numa casa maior. Então assim foi a nossa jornada, né? A gente foi escalando, assim. Só que a cada movimento vem
o risco daquilo, né? De assumir responsabilidade pela estrutura, de assumir riscos. E lógico que isso é calculado, né? Eu vou fazer um movimento aqui, né, dentro das minhas possibilidades, porém, fazendo um movimento de romper as barreiras dos nossos limites e tetos. Isso é muito poderoso. Então é observar se também há um teto aí, que você não consegue passar. Nós já vivemos isso em algum momento. E isso acontece o quê? Olha o que acontece com muita gente, já aconteceu comigo. Então você tá querendo mudar de casa, você tá querendo mudar de vida, fazer um movimento diferente. De repente começa a dar tudo errado. De repente o carro é roubado, a casa pega fogo, a mãe fica doente, você fica doente. Ou até coisas muito Não simples, sei, sei lá, começa a quebrar coisa em casa e você tem Exato. que pagar. Começa. Por quê? Por que isso? É simples. É o campo equalizando o seu limite. Você não pode passar dali. Você ainda não tem a permissão, você ainda não liberou o que tinha que liberar. Isso, quando a gente olhou aqui pra gente, falou, opa, por que tem essa resistência? Agora volto a repetir o que eu falei agora há pouco. Eu preciso de energia, de movimento, eu preciso de força adiante. Para isso eu preciso liberar vínculos que estão me segurando, relações, memórias, crenças, todas essas coisas que estão aí, traumas. E aí a gente vai olhando, faz o que é possível, o que é prioridade, o que tá pegando, o que tá sendo revelado primeiro. E a gente foi lá, e vai aqui, e vai ali, e tenta mais um pouco. Dá para fazer um bom trabalho de sombra sozinho? Para quem tá nessa jornada aqui, dá para fazer. Escutando esse podcast, já pega um monte de chave, um monte de coisa, um monte de, sabe, de possibilidades que você já pode. Não é preciso ter dinheiro para 1000 terapias caras, são caminhos. Mas apenas fazendo o seu trabalho de sombras, olhando as suas feridas, as suas reações, os seus comportamentos, você já tem um excelente trabalho para fazer. Com certeza. E essa questão dos desafios, quando a gente tá prestes a romper uma barreira, um padrão, que nem você falou, um teto, os desafios, ele é um sinal de que você tá no caminho certo também. Às vezes o desafio vem, e aí se você tá um pouco desatento, vamos dizer assim, ele vai fazer você voltar pra vibração mais baixa, pra você continuar naquele padrão. Vai equalizar. Ou você vai olhar e falar assim, oi, desafio! Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho? Vamos conversar, vamos resolver isso. Onde que eu tenho que olhar, o que eu tenho que sentir, que terapia que eu tenho que fazer, com quem que eu tenho que falar, o que eu tenho que resolver, né? Às vezes, aquela catarse que aconteceu comigo há uns 6 anos atrás também, que é, mudei de cidade, de relacionamento, meu pai fez a passagem, tudo de uma vez. Às vezes é o universo falando assim, ó, você não tá, filho, você não tá fazendo o que precisa ser feito, né? Eu vou ter que usar aqui o botãozinho de intensidade máxima. Dá um chacoalhão na vida, põe o cidadão em outra realidade, em outra dinâmica, que ele mal tem escolha. Isso aí, às vezes, é obra do divino. Seus mentores, sua equipe espiritual falando assim, vamos dar uma chacoalhada? Às vezes, a gente tá aqui nesse caminhar, a gente consegue ir movendo, se conectando com o invisível, com o sutil, pegando os códigos, as informações e vai... Mas às vezes, a vida vai convidar e vai te dar um chacoalhão. E às vezes isso é bom. Às vezes não, é bom. Porque você também teve o catarse, né? Uma catarse muito grande em algum momento. Sim. Que fez o despertar, que fez acontecer tudo isso. Isso. Então, olha que legal. Talvez você possa agora escolher. E é legal também, por exemplo, eu tive um momento de catarse, foi bem próximo. Eu acredito que a gente teve alguns movimentos que fez a gente romper essa barreira, mas o meu mais intenso foi um pouco antes do Tribe Zen acontecer. E aí, até o momento que a gente decidiu fazer esse projeto juntos, que eu não tinha nenhuma previsão de que isso ia crescer e tomar a proporção que tomou hoje em dia e tocar a vida de tantas pessoas, que em momentos lá atrás, quando a gente estava
mais imaturo, a gente quase desistiu. E assim, era muito certeiro quando a gente falava assim, nossa, então vamos parar, porque não tá dando certo. Chegou perto, hein? E aí a gente recebia, naquele dia, uma mensagem assim de uma pessoa que às vezes fazia eu chorar. Fazia eu chorar lendo aquela mensagem. Então assim, gente, gratidão. É verdade. Gratidão mesmo, assim, sabe? Por todas as pessoas que acreditam nisso, que isso que a gente compartilha aqui faz sentido. Porque é tão forte que em alguns momentos ali que a gente tava um pouco sem visão, vinha um anjo da guarda e falava assim, ó, continua. E nesse momento de catarse, antes de iniciar o Torb Zen, eu não me sentia merecedora de tudo isso que estava acontecendo. E é muito importante, assim, a gente trabalhar essa questão também do merecimento. E o merecimento é você olhar para sua jornada. Olha para sua jornada, olha o que você fez. Se o que você fez te levou para onde você tá, você merece isso que você tá vivendo. Você merece mudar de vida, você merece romper um padrão, você merece prosperar. Queremos sabe? que você faça isso. Olha pra isso e se empodera da sua jornada e fala assim, eu mereço. Eu mereço, olha o que aconteceu. Olha o tanto que foi trabalhado daqui pra trás. Porque o merecimento não é só eu ir lá e fazer uma meditação de merecimento. É olhar pra minha jornada e reconhecer que tudo que eu fiz me trouxe até agora. E se agora for o momento de mudar, que mude pra melhor, porque você merece. É verdade. Né? Romper os nós, desatar os nós, que estão ainda aí, dá pra fazer, sabe? Nós aqui, estamos te encorajando a olhar, a ter clareza desses movimentos, para que você vá além, para que você mude o que precisa mudar, conquiste o que precisa conquistar. E aí eu te faço uma outra reflexão aqui, abrindo uma outra janelinha para nossa conversa. Que é assim, a maneira que a gente navega no mundo, ela diz bem aquilo que a gente vai receber. É tipo um reflexo. Como assim? Como que você lida com as suas interações? Então tem alguém que está prosperando, deu um salto, conquistou algo. Você olha para essa pessoa, se abençoa, fica feliz por ela, ou você fala e tem um julgamento, alguma coisa assim. Você comemora as conquistas dos seus amigos. Exato. Então, imagina o seguinte, eu tô falando, esse é um exemplo, mas a sua conduta no dia a dia, a forma como você reage, a forma como que você recebe, olha, interpreta a esses movimentos, ele vai criar um sinal que vai representar também o mesmo valor proporcional ao seu receber do universo. Então, aquele que quer o bem do outro, que fica feliz pelo outro, que tem uma conduta ética no dia a dia, sabe? Que não tem trapacinha, mentirinha, que vive dentro de uma realidade que quer fazer o que é justo, o que é verdadeiro, que vive na sua melhor versão da verdade. A gente não é perfeito, né? Você falou isso pra mim hoje, né? Às vezes eu falei, eu não minto, mas ninguém tá isento na perfeição do ser. Então, mas fazendo o nosso melhor da nossa ética, valores, né? Sendo o mais verdadeiro possível, mais transparente possível. Isso tudo vai gerando um sinal aqui e aí eu vou receber proporcional a isso. Então, observar o nosso caminhar no campo é importante para fazer os ajustes finos das nossas inconsciências para mudar essa frequência que a gente está enviando e, consequentemente, receber mais, abrir espaço. Isso. Um aprendizado que eu tive também nesse tempo é para onde que você está olhando? Que tipo de lente que você está usando? Será que você está usando aquela lente que fica focando na falta É isso aí. e na falha?
Porque tem isso também. Às Muitos. vezes a gente… Às vezes pessoas próximas da gente, a gente fica esperando acontecer uma falha pra gente falar assim, ah lá, nossa, olha lá, tá vendo? Pois é, Olha lá, você viu? Aconteceu. fofoca. Então, presta atenção em que tipo de comportamento que você tem quando você usa esse tipo de coisa. Tipo, ah, tá faltando isso. Não foca na falta e nem na falha. Foca no que a pessoa tá fazendo de bom. Tipo, olha que legal, essa pessoa tá conseguindo fazer tal coisa, então vou me inspirar nessa pessoa. Não fica olhando na falha dos outros. Igual, né, às vezes, por exemplo, eu lembro que antigamente acontecia um diálogo, assim, que hoje em dia não acontece mais, mas às vezes eu tava com a minha família, meus parentes, e aí eu ouvia assim, nossa, você viu o que aconteceu com fulano de tal? Fulano de traiu não sei o quê. Entendeu? Isso gasta muita energia. Muda a câmera, né? Muda a cena. Muda a lente. Muda a lente. E também a questão da falta. Ai, nossa, ai, tá faltando tal coisa. Ai, ainda não tô conseguindo ter aquele dinheiro pra comprar meu iPhone novo. Não foca na falta. Ó, vamos falar a verdade também, né? Nós não somos perfeitos, mas eu e a Sol, a gente tem um combinado aqui. Da gente ancorar um ao outro. Se eu falhar na minha conduta, ela me puxa. Uhum. Se ela falhar, eu puxo. E não é num lugar de julgamento, de falar assim, Não. ó, você falhou, poxa, não falha de Por novo. exemplo, Mas coisas no bobas. sentido assim, olha, isso aqui que você tá fazendo, eu acredito que tem outra forma de ser feito. Uhum. Posso te dar um feedback? Posso te dar uma sugestão? É isso. Esse é o nosso diálogo, assim, que é legal falar. Posso te dar eu observei uma coisa negativa ali, que eu não… Pode ser melhorado ali. Uma crença, né? Um diálogo meio para baixo ali. Aí eu chego, ou a Sol, posso te dar um feedback sobre algo que eu observei aqui hoje? Isso é importante. Isso não foi assim sempre. Não, tô aprendendo a duras penas. Né? Mas o que é maravilhoso. Posso te dar um feedback sobre algo? Agora é o momento, né? Eu avalio a minha energia, se é o momento, e aí eu venho. Posso te dar um feedback sobre algo que a gente viveu agora há pouco? Ah, pode? Tá tudo bem. E aí eu vou falar, pô, furou o pneu hoje, mas você ficou assim agora, não sei o quê. O que a gente vai fazer? E ficou numa energia dessa de repreensão, de que eu não tive cuidado, que é uma coisa negativa. E se a gente olhar para isso como algo neutro ou positivo nesse momento? Tipo assim, ó, a gente tava dentro de um estacionamento, o pneu furou, que bom, não tivemos acidente. Foi algum presságio, algum aviso que nos tirou de algo pior. Não sei, mas tá tudo bem agora, não tá tudo bem? Tá, maravilhoso. Então vamos mudar a lente? Se você estiver um pouco preocupado com alguma coisa, compartilha comigo e a gente vai dissolvendo isso, harmonizando, né? Então é esse lance, não sei se você tem aí um amigo, um parceiro, uma parceira, ou seu familiar, uma sócia, que pode entrar nesse lugar, que pode trazer essa soma na sua vida, que pode te convidar a olhar mais, assim como você pode receber e dar feedbacks amorosos, com permissão, no momento certo, com a frequência certa. Isso dá pra gente um trampolim de consciência. E isso também é um fator primordial para quem quer prosperar. Então, se você não tá prosperando, olha para suas relações, porque tem essa questão da ambiência. Então, às vezes, se você tá num ambiente onde as pessoas estão te colocando para baixo, né, que tem aquela história, você é a soma das pessoas com quais você convive, você é a média, né? A média das pessoas com quais você convive. Então, pega lá, por exemplo, não sei, vamos supor que você convive com a sua mãe, com o seu pai, com o seu namorado, com a sua irmã, e são as pessoas que você mais convive, sei lá, e o seu patrão. E aí você vai pegar e vai dar uma nota para cada um. Ah, eu vou dar uma nota para minha mãe, uma nota pro meu pai, uma nota pra minha mãe, aí depois você divide. Soma tudo e depois você divide por 5. Essa média vai ser a sua nota.
você é a média das pessoas com as quais você convive. Sim, quais os Então- valores dessas pessoas, né? As atitudes, os Então, pensamentos. presta atenção com quem você tá. Não tô falando assim pra não honrar pai e mãe, mas às vezes você tá num ambiente que tá te puxando pra baixo, Sim, que não tá fazendo você prosperar. Então, aquela história, às vezes você não vai no ritmo do mais rápido, você vai no ritmo do mais lento. Então, as pessoas com perfeito. que você tá ali se relacionando, que você tá nessa simbiose, sempre você vai estar no ritmo de quem tá mais devagar. É muito importante falar isso, porque às vezes as nossas escolhas, até profissionais, elas podem ser melhores direcionadas pensando nessa ambiência. E um grande salto na nossa vida, quando a gente começou a falar assim, vamos trabalhar só com autoconhecimento, com espiritualidade, isso fez com que a gente escolhesse pessoas que a gente admira para estar perto, para trabalhar junto, para oferecer nossos serviços, até para oferecer como uma primeira porta de entrada. Olha, deixa eu fazer isso para você. Tá precisando de foto aí? Uhum. Que isso é uma chave. É uma chave. E aí o que acontece? Eu escolho aquele nicho, aquele núcleo E ofereço. que tá fértil ali dentro dos valores que eu almejo. Pô, tem pessoas ali que podem me inspirar, que podem me ensinar, que podem aumentar a minha frequência só de eu estar perto dessas pessoas. Que é diferente de um lugar de fanatismo. Hoje em dia É. a gente vê tantas pessoas, né, trabalhando nas redes sociais, e aí tem uma questão de um endeusamento daquela pessoa que é perfeita e é rica e anda com o carro do ano e tem uma família perfeita. Então a gente às vezes coloca essa pessoa num lugar muito distante da sua. Então você fica meio fanático, não é um lugar de igual para igual, não é um lugar de admiração, de falar assim, nossa, essa pessoa chegou num lugar que eu gostaria de estar. Ela caminhou um pouquinho mais do que eu estou caminhando. Sim, sim. Mas ela é igual a mim, é de igual para igual. E o que eu tenho para oferecer para essa pessoa que pode ser útil para eu estar mais perto dessa pessoa, para eu estar nessa ambiência dessa pessoa. Eu avalio assim, né? Dentro do espectro dessas pessoas que eu vou me aproximar, como que tá a vida dela? Como que são os diálogos dela? Como que tá a família dela? Como que tá o relacionamento dela? Não é só a pessoa tem condições, grana, tem autoridade. Não. Mas será que a pessoa tá bem mesmo, assim? Como que tá a vibração, a energia, o brilho nos olhos dessa pessoa? Né? A família tá estruturada? Né? Nem sempre é perfeito, mas assim, eu avalio essas questões mais sutis. Porque eu quero ficar perto de pessoas que estão vibrando nos valores que eu quero. Valor da família, valor da saúde, né? Os valores morais e éticos. Sim, espirituais. É. Então, assim como a gente escolhe os nossos parceiros de relacionamento, essas pessoas que eu vou me aproximar, que eu vou conviver, trabalhar, é muito legal a gente poder também fazer isso de forma consciente. E isso foi um grande salto para a gente romper um teto. Porque olha só, o que aconteceu com a gente também. Quando a gente vai lá e tá trabalhando, vamos supor, a gente lança, inclusive já que eu vou falar de uma nova jornada que a gente vai criar aqui, lançar em breve. Então a gente tem lá, eu sempre dei aula, sempre fiz produtos digitais, dei aula, tal, mentorias. E aí, em certo ponto, eu cobrava, por exemplo, R$1.500. Daqui a pouco eu começo a andar com o pessoal que tá fazendo 20 mil numa mentoria. Aí eu falo, poxa, que interessante. Deixa eu entender essa frequência aqui, deixa eu viver essa frequência aqui. Eu às vezes até investi nessa frequência. Deixa eu viver isso aqui, acessar esse lugar aqui. E aí eu começo a valorizar, respeitar, abençoar aquilo. E aí daqui a pouco eu tô cobrando 6 da minha. 7. E aí eu começo a nivelar, eu falo, é possível. Eu tô sentindo essa frequência. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Quando a gente tá no OPC, no Ponto Cego do Murilo, a gente trabalha sempre lá. Tá sempre junto. Tem pessoas, líderes de empresas multinacionais gigantescas. Isso é muito valioso. E uma coisa que a gente já ouviu dessas pessoas é, nossa, eu queria estar no lugar de vocês. Que massa fazer parte dessa equipe. E às vezes a gente tá lá
fazendo um trabalho, recebendo por isso, com uma equipe muito legal que nos trata como família. Uhum. E a gente tá lá participando de uma imersão, porque a gente também participa. A gente tá lá Aprende. recebendo todos os códigos, né? Ambiência e tudo mais. E algumas pessoas pagam quase 30 mil pra estar lá. É muito legal, então… Eu tô falando isso porque você pode escolher direcionar a sua vida, que aí também vem o que a gente falou no começo. Não é só dinheiro. Esse me paga mais, esse me paga menos, o valor X ou Y. Mas o que tá embarcado dentro desse movimento energético que você tá empreendendo. E lembrar que tem um processo. Sim. Não adianta você pegar lá, sei lá, que nem hoje em dia a gente trabalha com o Murilo, mas teve um processo lá atrás. Quando a gente iniciou a nossa jornada, a gente começou a fazer, por exemplo, o curso de Muita Mindfulness coisa. na Orquestra do Silêncio. Aí a gente fez o curso lá. Aí o Lucas trabalhava com fotografia, com design, começou a oferecer um serviço. E em troca de estadia, em troca de participar de retiros, em troca de curso. Então, olha que legal. Às vezes você pega uma pessoa ali que não precisa ser o cara lá do marketing e com, sei lá, milhões de seguidores. Mas você pega ali um lugar um pouco que tá mais nivelado com você. E aí você vai crescendo. Até chegar um momento de você… agora eu tenho algo para oferecer para essa pessoa aqui, ó. São escolhas, né? Uhum. As suas escolhas hoje são baseadas no medo da falta, no medo de arriscar, ou dentro daquilo que te entusiasma, que você acredita, que se alinha com você. Então, isso faz toda a diferença na hora de você escolher se eu vou pra cá ou se eu vou pra lá. Se eu pego o meu carro e vou até São Paulo naquele encontro do Tribe Zen, conhecer pessoas que estão ali, que de repente pode brotar alguma coisa. Sempre brota, inclusive tem pessoas assim… Muito. Mas, gente, isso é uma coisa importante, tá? Vou ser muito sincera com vocês. A gente tem que ter interesse e intenções, mas tirar um pouco da expectativa e desse interesse muito assim, eu vou fazer isso pra ter isso, vou fazer isso pra ter isso. Não, põe uma intenção. Põe uma intenção, tipo, nossa, eu quero estar com essas pessoas, o que eu posso oferecer? Mas sem expectativa também, solta. Porque é muito legal, assim, a gente já recebeu pessoas em eventos aqui e que fizeram curso, mentoria, que tiveram com a gente. Muita coisa. E depois a pessoa veio aqui, ó, ser entrevistada por nós. Muita coisa acontece. Eu tô aqui nessa cadeira que eu tô, ser entrevistado por nós. E, inclusive, o nosso estúdio é na nossa casa. Então, se você, às vezes, quiser estar com a gente, vir em um evento… A gente tem 2 eventos maravilhosos que vão acontecer esse ano ainda, no ano de 2025. Os nossos 2 últimos eventos presenciais abertos para todo mundo que quiser participar, que é o nosso cacau de Halloween, né? O Cacau da Tribo. Legal. Que vai acontecer no dia 1º de novembro, 1/11. E também o nosso Réveillon. O nosso Réveillon é super VIP, na nossa casa, gente. Com DJ, com música, com cacau, com um amigo desperto. E para poucas pessoas, assim, são poucas pessoas mesmo, porque não dá pra gente colocar muita gente aqui na nossa casa. Então venha participar, porque vai ser muito gostoso receber você na nossa casa. E você tem a oportunidade de conhecer o estúdio ainda. E tem eventos que a gente não divulga, assim, abertamente, que eu nem falei no começo, mas tem um canal, que é o nosso grupo do WhatsApp. E também tem o nosso newsletter. São 2 canais mais íntimos, que a gente divulga cerimônias, de repente, né? Convites que a gente só põe para a egrégora mais próxima. Então você pode acessar links.tribezen.com.br ou ir no link da bio do nosso Instagram para poder achar. Inclusive, a gente tava falando sobre isso, né? E agora a gente decidiu lançar mais uma última jornada digital, que eu vou acompanhar, né? Eu tenho mais de 20 anos trabalhando com design audiovisual e eu tô cada vez desacelerando mais nesse lugar porque a gente tá focando aqui, né, nas nossas coisas aqui do Tribe Zen. Mas eu decidi fazer mais uma jornada que vai ser uma jornada de autonomia criativa. O que eu vou fazer? Eu vou acompanhar um grupo de pessoas de perto, através do Zoom, dando aula sobre como criar os seus próprios designs, suas próprias artes, para você usar nos seus produtos, nas suas redes sociais, para você ter uma autonomia de fazer. Porque, eu sei muito bem como é
precisar de agência de outra pessoa a todo momento para fazer um banner do seu YouTube, para fazer um carrossel, para fazer qualquer coisa. Toda hora tem demanda. Então você precisa ter autonomia. Isso. E dá para fazer isso de forma muito tranquila, sem precisar ter uma faculdade de design. Não. Em um mês ali, eu vou te direcionar para você, com ferramentas gratuitas, elementos gratuitos, fazer com todo o embasamento, facilidade, porque isso é maravilhoso. Isso é um feedback que a gente sempre recebeu desde o início do Torbizen. Hoje em dia a gente tá focado mais nessa parte de vídeo, mas sempre as pessoas falavam assim, nossa, cara, que carrossel, parecia uma obra de arte. Então, assim, hoje em dia tem muita gente produzindo conteúdo na internet, a gente tem vários terapeutas que nos acompanham aí, tem muita gente com muito conteúdo, mas existe um jeitinho de você destacar, você despertar ali esse lado de uma estética mais refinada. É importante. Que nem, por exemplo, se você olhar para grandes marcas, né, que nem a Pura Vida, fazer propaganda da Pura Vida aqui agora, mas eu descobri esses dias, por exemplo, o Flávio Passos, que foi o criador da Pura Vida, que é uma marca que cresceu muito, ele até vendeu, ele era designer, e ele é designer, né, isso é uma coisa que, quando você olha na página da Pura Vida, você vê que tem um diferencial muito grande ali, a estética, os carrosséis, a informação, a tipografia, a cor, as imagens. Então, tudo conversa ali. Então, se você quer criar uma identidade visual do seu trabalho, do seu produto, essas coisas são essenciais. Então, para quem quiser estar com a gente nessa jornada, vai ser a nossa última jornada nesse aspecto. A gente já deu vários cursos, mentorias, estamos dando assessorias VIPs também para quem produz conteúdo. Mas essa jornada, ela vai estar com um preço muito especial. Ela vai ser online, em grupo, curtinha, rápida, para você, no final desse ano, já terminar esse ano, para começar 2025 com autonomia e com um diferencial também, para você se destacar na produção do seu conteúdo. Então, para as 10 primeiras pessoas que mandarem mensagem pra gente, vai ter um desconto muito especial. O valor já tá massa. E vai ter um desconto extra. Então, as 10 primeiras pessoas que mandarem mensagem pra gente, o link vai estar na descrição desse episódio. Manda mensagem, se você não encontrar na descrição, vai estar no link da nossa bio do Instagram. As 10 primeiras pessoas vão receber uma proposta especial para você estar conosco e destravar essa parte criativa. É muito legal ter autonomia. Nossa, e abre a sua criatividade de uma forma maravilhosa. Você aprender a usar as tipografias, as cores, as composições. Vai ser maravilhoso, né? Troca ideia com a gente passa as informações e faz acontecer. Isso tem a ver com prosperidade também. Porque uma vez que você começa a fazer esses movimentos, o que eu tenho que fazer agora, então, para que eu comece a romper esse teto, que eu comece a dar novos saltos, pare de passar perrengue. Tá apertado, tá difícil. Parece que tá passando tempo e não tá mudando as coisas. Sim. Vamos junto nesse lugar. A gente já passou várias chaves aqui hoje. E essa questão de investir, por exemplo, quero trazer até um relato. Às vezes pode ser uma terapia, às vezes pode ser qualquer coisa. Mas queria trazer, por exemplo, quando a gente foi com a Simone, tem um episódio com a Simone que a gente já gravou aqui. Simone Pafetti, sobre o poder da autocura, maravilhoso. E ela ajudou a gente a desbloquear várias coisas na nossa vida, porque ela trouxe essa questão de que a prosperidade, ela tá no mesmo nível das nossas relações. Então, a saúde e a prosperidade, ela acompanha as nossas relações. E a gente tava tendo conflito na relação e tava também nesse lugar do teto aí, financeiro. E aí, a gente tava ali guardando um pouco de dinheiro e querendo investir num celular novo, porque o nosso celular pessoal estava sendo usado para empresa. Então, a gente estava querendo investir no celular, só que começou a ter treta, né? A gente queria comprar um celular novo para fazer melhores imagens, para ter um celular para empresa. E aí, a gente começou a ter treta. E a gente pegou esse valor que a gente iria investir num celular novo e a gente investiu numa terapia com a Simone. E foi muito louco, porque assim, ela fez a gente realmente desbloquear várias coisas, só que no momento que a gente foi lá e investiu pra Simone, qual é a possibilidade, eu acredito que eu já contei essa história, mas vale a pena contar de novo, qual é a possibilidade de, quando a gente faz esse movimento, eu receber uma mensagem de um ser que eu não conheço no meu Instagram, querendo comprar minha playlist do Spotify. Tem uma playlist
que cresceu. E aí a pessoa veio e me pagou o valor que valia o celular novo. O iPhone, O valor que a gente investiu na terapia, com aquela coisa assim, ai, mas nossa, bem agora que a gente ia trocar, né, o celular pra de nós 5 dois, anos. uma jornada terapêutica não é custo baixo, não. É legal. Era um custo alto. É um investimento legal. Era um investimento alto. É bom. E aí, nessa época, quando a gente fez isso, eu vendi a playlist do Spotify pelo valor que custaria o celular. E valia mais do que a terapia que a gente tinha pago. Ou seja, a gente investiu em algo que desbloqueia muito maior. Ou seja, é um investimento baixo. Uhum. Às vezes, quando a gente dá o passo, Deus coloca o caminho, né? É muito legal isso, realmente. Porque nós estamos investindo em cura aqui, né? Sim. Quando é cura, a gente não mede esforços aqui e é muito legal. E aí eu quero trazer um adendo. Saúde e relações sempre tem que estar em primeiro lugar. Exato. Isso é importante, gente. Saúde e relações. Se você tá tendo treta na relação, com o seu cônjuge, com o seu sócio, olha primeiro para isso. Olha pra saúde, porque às vezes você tá com desequilíbrio mesmo, precisa olhar pra saúde emocional, espiritual, mental, física. Olha pra saúde e olha pras relações. Primeiro isso, aí você consegue desbloquear. Tem que deixar alinhado esse veículo aqui, primeira coisa, realmente concordo 100%, olhar pra alimentação, olhar pra parte emocional, fazer o que tem que ser feito, os processos de liberação, a gente faz tudo isso aí. Né? Vocês não fazem ideia. Tem gente que às vezes eu converso e falo assim, mas parece que vocês vivem tanto no céu assim. Não, é muita coisa que a gente vai cavando e parece que tá acelerado assim, né? Não tem mais tempo de ficar escondendo, colocando debaixo do tapete, depois eu resolvo esse meu trauminha aqui. Não, é agora. É agora. E um ponto também que eu coloquei, já que a gente tá falando sobre saúde e relações, eu anotei aqui um ponto que me veio esse insight, que é o dinheiro, geralmente ele é esse veículo pra gente materializar as coisas. Então, se você geralmente usa esse veículo pra você ir lá e comprar um carro, comprar um apartamento, comprar um celular, viajar. Então, ele é o seu veículo para materializar, para trazer pra matéria aquilo que você quer. Sim. Aquilo que às vezes era uma ideia. Então, você pega o dinheiro e vai lá e faz. E aí, a pergunta que eu deixo pra você em casa é: como você está cuidando da sua matéria? Deus Todo-Poderoso, a fonte, a deusa, te deu um corpinho lindo. Um corpinho. É a única coisa que ele te deu pra você cuidar. Depois que você cresce, né? Depois que você ganha sua maturidade e vira um adulto. É a única coisa que foi dado pra você cuidar. Talvez você tenha filho, também tem isso, tem essa responsabilidade. Mas, assim, a única coisa que cabe a você é cuidar da sua matéria. Então, como que você vai cuidar daquilo que o seu dinheiro vai comprar, que é matéria também, se você não tá cuidando dessa matéria principal? Né? Sem saúde não dá pra fazer nada. Fato é esse. Não tem o que fazer. A gente já tá cansado, mas não se cansa de falar de meditação, de presença, de bons hábitos, né? No nosso grupo do WhatsApp, nossa comunidade, a gente sempre tá falando sobre esses assuntos que é trocar o seu filtro de água, uma boa qualidade de água, os tipos de panela e tudo mais. A gente sempre tá falando sobre saúde ali, porque a gente sabe a importância que é priorizar a nossa saúde física, emocional e tudo mais. E seu corpo tá emitindo um sinal. Se você não tá prosperando, que sinal que isso tá... Que sinal que você tá emitindo pro universo que isso não tá voltando, né? Se só volta o que você dá, o que tá sendo entregue? Eu acho que é assim, primeira coisa, se me perguntasse, qual a primeira coisa para prosperar, né? Olhar pra sua saúde. É a primeira coisa. Né? Não tenho dúvida disso. E aí, uma coisa interessante que eu queria trazer em pauta aqui é que a gente sempre fala aqui de ayahuasca, a gente sempre fala de cogumelos mágicos, né? De enteógenos, a gente fala de psicodélicos. E será que isso impactou na nossa jornada positivamente, nos ajudou a prosperar, nos ajudou a evoluir ou não? Será que isso foi
tipo, um super trunfo ali que falou, nossa, é por causa disso que olha ali, né? Ou não, né? Esse é um questionamento legal para trazer no campo. Depende. Então, é um questionamento, nós vamos falar por nós, É isso. entendeu? Cada caso é um caso, não estamos aqui colocando nenhuma verdade, nem incentivando ninguém a fazer nada. Mas qual é o papel, né, desse estudo com as Sagradas Medicinas dentro da nossa vida e dentro dos nossos resultados? Posso falar sobre isso? Claro. É legal, é curioso. Eu sinto que essas plantas professoras, elas nos dão um acesso ampliado e uma perspectiva ampla, é um acesso ampliado, uma nova perspectiva sobre questões que poderiam demorar para ser esclarecidas, percebidas. E para quem às vezes tem esse ímpeto de mergulhar para dentro, de buscar, de se entender, de olhar mesmo para as sombras, porque ele é um trabalho para quem tem coragem, para quem está preparado, para quem sente o chamado. Não é para todo mundo, mas para quem sente o chamado e sente o momento, aconteceu comigo isso, de ampliar a partir da minha própria história, porque eu vou acessar o que eu tenho dentro. Isso. Por isso que chama expansora. Ela Exato. expande o que tá dentro. Expande o que tá dentro. E às vezes não é nada confortável, não é nada gostosinho, mas a partir daquilo que eu observei e vivenciei ali, eu pude ter mais clareza e pude também antecipar alguns possíveis percalços da vida, treinando ali dentro da medicina. Às vezes um processo desse, dentro da força da ayahuasca, da psilocibina, faz você viver algo que tá inerente em você, assim, você tá sentindo algo ali, ainda uma conexão negativa, um rancor. Você vive aquela experiência, é muito desafiador, mas você fala, poxa, depois vem os insights e fala assim, meu, é isso, eu preciso nutrir essa relação com a minha irmã, eu preciso olhar para a relação com a minha família, eu preciso liberar essa mágoa do passado. Preciso perdoar fulano, cicrano. Então, grandes insights aconteceram nesses processos, nesses mergulhos, além eu tô falando da minha experiência pessoal, da questão de neuroplasticidade, além de reativar antigos caminhos neurais, de criar novas conexões. Isso, né, muitas pesquisas científicas estão apontando, né, o potencial dos cogumelos mágicos psilocybinos nesse papel de cura de traumas, de regeneração celular, de expansão nesse sentido, que é muito interessante. Então, na minha opinião, na minha vivência, ele não mudou minha vida, assim, não trouxe tudo que eu queria, mas ele foi um caminho de clareza, um caminho de cura, de humildade, um caminho de autoestudo. Exato. E aí, um ponto importante também dentro da minha experiência que eu tive é só tomar um pouquinho de cuidado, porque como você tem esse vislumbre do todo, você tem essa conexão com a abundância, porque assim, a Terra é extremamente abundante. Tudo que tem na Terra está disponível para todos os seres humanos que estão aqui. Então, as medicinas, elas mostram isso pra gente. Eu sou filha da Terra, eu sou filha de Deus, do cosmo, e tá tudo disponível pra mim. Eu sou herdeira disso tudo. Porém, às vezes, esse vislumbre que a gente tem dessa dimensão pode nos deixar um pouco deslumbrados. Então, eu trago, assim, um pouco de atenção para quem tá nesse caminho das medicinas. Talvez você que tá me ouvindo aí se identifique um pouquinho, para às vezes ver se você tá num lugar de, eu quero sentir isso de novo. Ou eu estou acessando e trazendo para a matéria, trazendo para a Terra o que precisa ser feito. Tô acessando lá, mas tô trazendo para cá.
Tô pondo em ação, tô fazendo o movimento, tô fazendo as curas que precisam ser O feitas. trabalho é feito depois da cerimônia. Exato. Então, isso é muito importante. E uma coisa que eu anotei aqui também sobre. Você quer dar. Quero continuar Quer só esse continuar sobre. tópico. Depois a gente. Só pra gente Pode continuar, aprofundar um não pouquinho. precisa nem justificar. Porque é legal que, assim, o que já aconteceu. Vou trazer um pouquinho de algumas coisas que eu já vivenciei, experienciei dentro desses processos intencionais, no lugar certo, com a hora certa, né? A hora certa, no lugar certo, de forma intencional, Isso, a né? intenção. Com isso é muita muito responsabilidade, dentro do contexto sagrado e cerimonial. Quando a gente ajusta esse set e setting, aí o trabalho tem um parâmetro. Ele tem ali. E lembrando que a gente acabou de falar, o trabalho acontece de fato no dia a dia, na ação, na aplicação daquilo. Mas dentro de um processo de consciência expandida, por exemplo, com cogumelos psilocibinos ou ayahuasca, eu já tive acesso a códigos, já tive acesso a insights. O próprio Tribe Zen veio dentro de um processo. Significa que eu ganhei, que aquilo veio? Não, significa que aquilo já estava dentro de mim e as conexões foram feitas e ali eu consegui desvendar, talvez, e unir, né, os dados e interpretar aquilo. Ou às vezes você pode acessar uma ideia que tá no campo. É? E pegar, né? Porque tem gente que fala, a gente Tudo não é pode. dono, a gente não é dono das coisas, a gente já vai lá e acessa num E campo cósmico. a gente recebe o que a gente está preparado para aquele momento, para aquela missão. Às vezes eu tive que tirar algumas camadas antes, fazer algum trabalho ali, para depois acessar uma informação. Então acontece muito dessa jornada, desses anos todos que a gente está aqui navegando, aprendendo, estudando como psiconautas, depois de muito tempo, de muito estudo, de muito aprendizado nesse lugar de experimentação, hoje a gente consegue navegar com mais clareza. Por quê? A gente purificou nosso corpo. A gente melhorou nossa alimentação. A gente melhorou nosso nível de meditação. Nosso nível mental, emocional. E isso faz com que dentro de um processo desse, adequado, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, a gente possa ter mais clareza para acessar coisas como insights de negócios, como curas de relações, como purificações do corpo. Então, muitas coisas que hoje é aplicado aqui no Tribe Zen, ou no nosso negócio, nos cursos, eu recebi, sim, dentro de um processo desse. Então, auxilia? É o único caminho? Não é o único caminho. Talvez dentro de um processo de meditação profundo, eu poderia acessar a mesma coisa. Talvez dentro de uma outra prática, eu poderia chegar no mesmo lugar. Mas é um caminho. Eu tô compartilhando o que eu vivi. E isso é interessante. Um ponto também importantíssimo para quem quer prosperar, a gente tem muitas pessoas que nos ouvem, são terapeutas, pessoas autônomas, pessoas que trabalham em diversas áreas, mas assim, que estão nesse lugar também de buscar ser autônomo, de empreender. Então, uma coisa que eu sinto que é muito importante, para empreender a gente precisa amadurecer. E às vezes a gente empreende mesmo não estando maduro o suficiente, mas a gente vai amadurecendo no meio do caminho. Então, uma coisa que é importante, assim, se você já está empreendendo ou tem o sonho de empreender, você que às vezes está, sei lá, no início dos seus 20 e poucos anos e tem vontade de se liberar e de ser autônomo e empreender e colocar uma ideia no mundo, um projeto, um podcast, o que quer que seja, você tem que entender que a gente vive num planeta, num país, numa sociedade que tem algumas leis que precisam ser cumpridas. Assim como as leis universais, que a gente precisa, para a gente prosperar, a gente tem que estar em ressonância com essas leis, a gente tem que respeitar essas leis universais, a gente também tem que respeitar essas leis terrenas, essas leis dessa dimensão 3D aqui que a gente está vivendo. Então, hoje em dia, tem leis que por mais que, nossa, eu também era rebelde, que eu queria lutar contra o sistema e o governo, que cobra imposto da gente, vai na rua fazer protesto, eu já fui dessas. Mas, se a gente quer prosperar, a gente tem que entender, existe uma lei
que a gente precisa seguir. A gente precisa pagar imposto, a gente precisa abrir. Isso foi um diferencial também para a gente prosperar mais. Porque muitas pessoas que vinham atrás de nós, para hoje em dia, né, nosso trabalho com audiovisual, vocês emitem nota? Era uma das coisas que as pessoas mais perguntavam. Porque, por incrível que pareça, existem muitos profissionais da nossa área que não emitem notas. Né? A gente já ouviu relatos de profissionais que não entregam o material depois de ir lá fazer a captação. Então, precisa de um nível de maturidade, de comprometimento com a sua palavra. Não tem como você prosperar se você não está cumprindo essas leis. Então, abrir empresa, isso é uma coisa importante. Emitir nota, olhar para o seu financeiro, olhar para a entrada e saída de dinheiro. Então, às vezes, eu percebo, por exemplo, quando eu estava ali naquele momento que eu comentei com vocês de passar por uma dívida, era um momento que eu não olhava para o dinheiro. E eu recebi isso também ali de um padrão que minha mãe também não olhava para as entradas e saídas. Por isso que teve um desequilíbrio. Por isso que acabou entrando numa dívida. Mas tem solução. Tem como sair da dívida, você acertar. E aí, a partir disso, você ter esse olhar de falar assim, eu tô cuidando do que entra, tô cuidando do que sai. Eu tô poupando, tô me preparando, eu tô investindo nisso. Então, olhar para o dinheiro com carinho, com amor, porque ele sente essa frequência também, né? Então, se você pega o seu dinheiro, ainda mais hoje em dia, que o dinheiro tá tão digital, né? E a gente não pega mais o dinheiro na mão, parece que ele foi perdendo essa questão do valor mesmo, sabe? De tipo assim, paga aqui, paga ali, paga. Sim. O Lucas, ele sempre, quando ele vai fazer um Pix, às vezes eu olho pra ele assim, ele tá lá pagando aluguel, ele faz assim. Abençoo. Ele faz assim no celular. Tudo que eu envio Pix, volta pra mim multiplicado. Você que já recebeu um Pix da gente, saiba que você recebeu uma bênção junto. É verdade. E eu coloco assim, né? Eu agradeço e afirmo que tudo que eu invisto volta multiplicado. Isso. Isso é importante. Então, esse é um movimento, né, de coerência com o universo. De colocar assim, olha, se eu quero prosperar mais, quebrar meu teto, eu tenho que estar dentro das leis do jogo. Então, por exemplo, a gente estava com uma MEI. E a MEI tem um teto, como todos sabem, né? Limitado. E se eu quero receber mais, prosperar mais, eu preciso me enquadrar num outro tipo de categoria para que eu possa lucrar mais dentro da lei. Isso. E quando Parece que é besteira, mas não é. Não é besteira. E é legal porque assim, quando a gente foi tomar conta, a gente viu que a gente tava faturando mais do que uma MEI poderia. E aí a gente falou, opa, peraí, a gente tá mandando um sinal aqui incoerente pro universo, porque o universo ele recebe. Aí tem gente que fala assim, ó, não, mas eu vou pagar escritório, vou pagar mais imposto. Ué, esse é o preço do crescimento, né? Eu vou precisar de mais estrutura. E aí sim, eu tô mandando pro universo a seguinte mensagem. Olha só, universo, eu tô pronto para dobrar o meu faturamento e ampliar. Inclusive aqui, eu deixo um adendo. Quando a gente foi buscar esse movimento de ampliação da empresa, a gente foi atrás de pessoas que estão conectadas com a nossa egrégora, aqui o Tribe Zen. No caso, a gente tem um grande amigo, irmão aqui, que é o Nelson Amigami, que ele tem uma empresa de contabilidade que se chama Perseverantes. Perseverantes Contabilidade. Olha e eles isso, olham legal. De uma forma sistêmica também. Então é muito legal, assim, porque ele falou, cara, eu vejo um monte de gente que tá aí, tá na espiritualidade, mas não tá com o cumprimento fiscal tá fazendo gambiarra. em dia, tá fazendo gambiarra. Então, gente, esse é um sinal que a gente tá mandando pro universo. Se você quer prosperar mais, olha como que você tá cuidando desse dinheiro, dessa parte de imposto. Nem que você tiver que pagar por um escritório. E isso eu trago até, por exemplo, eu tenho várias amigas que têm filhos e elas falam assim, eu queria prosperar mais para pagar uma escola pro meu filho ou pra minha filha. E aí, olha só que interessante. Por que a gente quer pagar uma escola particular pro filho? Porque a gente quer que ele cresça. Então, se você quer que o seu negócio cresça, se você quer que o que você faz, o seu servir cresça, pague
um escritório, paga ali Exato. o imposto. Isso pode ser leve, pode ser legal também, porque, por exemplo, vou deixar meu depoimento aqui pra galera. Esse Perseverantes Contabilidade, que é do Nelson, meu, foi outra experiência. Eu já tive tanto pesadelo com o escritório de contabilidade, você não faz ideia, que bagunça. Agora com eles não. Peguei uma pessoa da nossa egrégora, confiável, que tá na nossa frequência. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Nosso parceiro, recomendo pra vocês. E aí tive lá um atendimento online, tudo resolvido rápido, atendimento maravilhoso, assim. Foi tão simples de fazer. Então, gratidão, Nelson e toda a equipe. Que maravilhoso. Eu incentivo a você que tem a sua empresa, se não tem ainda nenhuma MEI aberta, considere abrir uma MEI, pagar os impostos, fazer o que tem que ser feito. E se você quer prosperar ainda mais, aí você vai ampliando a sua empresa, seu CNPJ, porque você está mandando um sinal, estou pronto, universo. Eu estou pronto, pode Eu vir. estou pronto para receber mais. E outra coisa também queria trazer. Isso foi uma coisa que mudou. Muita gente fala hoje em dia na internet, né? A gente não é especialista no digital, mas uma coisa também que é importante a gente olhar, essa questão do posicionamento e da autoridade. Né, que muita gente fala, você tem que criar autoridade, você tem que ter posicionamento, isso e aquilo. E aí existe até uma ilusão, assim, que eu vejo... Às vezes, quando eu olho, assim, eu fico um pouco assustada. E posicionamento não é você colocar um blazer e usar uma bijuteria dourada para parecer que é ouro e que você é rica ou rico. Não é isso. Posicionamento e autoridade é você ser íntegro, você ser autêntico, você tá alinhado com seus valores. Por exemplo, tem pessoas que a gente já trabalhou e a gente teve uma experiência que não foi muito legal e a gente sentiu. É tipo assim, a pessoa, sei lá, queria além do que a gente estava entregando. E aí, do que foi combinado. E a gente falou assim, olha, não vamos mais trabalhar com essa pessoa. Então, isso é se posicionar, é falar assim, universo, esse tipo de frequência eu não quero não. Ó, eu sei que veio, aprendi a lição, mas não quero não. E às vezes a gente faz tanta coisa só porque, sei lá, imagina que, não, vou recusar um trabalho, vou recusar dinheiro. Não, mas você está se posicionando, você está mandando pro universo que tipo de pessoas que você quer trabalhar. Pessoas que valorizam o que você faz. Já aconteceu, por exemplo, da gente... você que, por exemplo, tem experiências de pessoas que ficam pedindo desconto pra você. Você precisa aprender a se posicionar. E se posicionar, às vezes, é você colocar limite. É você falar assim, olha, eu não dou desconto. Esse é o valor que eu cobro agora. E aí, quando você faz isso, você, com certeza, tá abrindo espaço pra quem tá procurando isso que você faz. Exatamente. Isso é importante saber falar não, tanto quanto falar sim. Muito bom isso que você trouxe, porque essas nossas escolhas também são escolhas importantes de decidir aceito ou não aceito. Depois não adianta reclamar. Sim. Uma vez que você vai abrindo concessões, é um perigo. No tarô do Osho tem uma carta que chama concessão. Ou concessões. Essa carta é um tapa na cara, assim, na verdade. Porque ela é muito boa. Esse lance de abrir concessões, galera, não rola. E, gente, não tenha medo, porque eu vou trazer mais uma história, assim, eu não vou revelar, a gente tem muitos clientes maravilhosos, a gente só trabalha com quem a gente gosta hoje em dia, assim, pessoas incríveis, uma bênção. E a gente já teve momentos de ter que falar não para pessoas que a gente gostava muito, que a gente queria estar perto. A gente fala assim, olha, por esse valor não vai dar, agora a gente cobra isso, pela nossa hora, pelo nosso trabalho. A gente se posicionou, aí a gente ficou um tempo sem trabalhar com essa pessoa por ter se posicionado. E depois de um tempo, essa pessoa voltou pagando o dobro pra gente. Acontece isso. Porque viu, isso é você saber o seu valor, você ser íntegro com você. Posicionamento, isso é maravilhoso. Realmente, né? A gente incentiva a sua verdade. Se posicione, né? Coloque o seu sim e o seu não com muita verdade, né? A gente passou por tanto nesses últimos meses, então a gente tá compartilhando nesse episódio com vocês aqui um pouquinho da nossa vida, dos nossos insights, histórias. Espero que vocês tenham aproveitado algumas chaves. Queremos também saber da sua história, se tem chaves que mudaram a sua relação em relação à prosperidade,
Deixa aí nos desbloquearem. comentários. Coloca nos comentários aí pra gente enriquecer mais esse episódio. Pois esse é um tema que a gente pode falar muito. Muito. Né? É muito legal, é gostoso a gente fazer episódios só nós pra gente ter essa liberdade de trocar. E estamos aqui, assim como você, nessa jornada, aprendendo, com muita fé, né? Isso. E dando nossos passos aqui com muita alegria. E somos muito gratos por estar hoje aqui compartilhando com você, compartilhando esse espaço. Muito gostoso. E tenha fé em você. Às vezes a gente deposita a nossa fé em Deus, nos mestres, nos guias. Mas saiba que eles são você também. Então tenha muita fé em você, no que você faz, no que você quer, no que você veio fazer nesse mundo, que com certeza você é uma chave, uma peça insubstituível nessa teia, né, que é a existência. E Ufa. não se esqueçam de seguir o nosso canal, gente. Tem Segue muita o gente canal. que vem, assiste os episódios e ainda não tá inscrito no canal do Vamos bater YouTube. 100 mil? Bora, Quero bater 100 mil. bora. E compartilha. Aqui. Sim, se isso tocou no seu coração, se isso ressoou, compartilha aí pra 10 pessoas, gente. 10 pessoas, é impossível que você não conheça 10 pessoas que estão precisando desse conhecimento. Muito bom. Complementa esse episódio com os outros que a gente tem aqui. Tem muita coisa legal. E a gente se vê aí no próximo episódio. Tchau, pessoal! Beijo!